Agora todos os miolinhos estão feitos e eu vou mostrar pra vocês aqui a paleta. Eu adicionei esse roxo que inicialmente não estava, então eu coloquei aqui na minha paleta. Eu achei que a combinação ficou bem legal. E eu fiz mais uma coisa que eu queria mostrar pra vocês e sugerir, né, como opção. Eu tinha 2 potinhos de azul turquesa, um tava acabando, não tava no finalzinho, aí o que que eu fiz? Eu criei mais um tom nesse potinho que tava acabando, mais um tom de turquesa. Eu peguei a cor branco, joguei branco, bastante branco aqui dentro desse potinho e comecei a misturar o branco nesse restinho de turquesa. Então, uma dica para vocês, não joguem fora os potinhos que estão acabando. Utilizem eles para fazer novos tons para suas mandalas. Coloquem o branco dentro ou até outro tom de outra cor e misturem, porque aí vocês vão conseguir obter novas tonalidades. E essa nova tonalidade, ela não vai fugir da paleta, né? Ela vai ser um tom mais claro dessa cor aqui que tá na nossa paleta dessa mandala, tá? Então vai ser um tom sobre tom aqui que a gente vai criar, que vai ficar super bonito e harmônico aqui na mandala. Então, misturei e obtive essa tonalidade aqui de um turquesa bem clarinho mesmo, ficou bem bonito. E eu vou utilizar esse turquesa clarinho aqui na nossa mandala. Eu vou começar a nossa pétala com o turquesa, a cor pura, número 577, e depois eu penso em fazer a parte externa das pétalas com esse tom mais claro de turquesa que eu acabei de criar. Então, vamos começar aqui a parte de dentro do miolinho. Eu gosto sempre de clarear, então eu vou pegar o branco metálico, que é esse aqui. Eu vou fazer o miolinho, a parte aqui de dentro, igual eu fiz nessa primeira pétala. Vou dar uma clareada, vou iluminar esse miolinho, apenas contornando com a caneta boleadora. E dessa vez eu vou fazer com o pinta-bolinhas. Vou fazer com o pinta-bolinhas número 1, essa parte aqui do começo do miolinho. Então aqui eu fiz o contorno dos pontinhos no miolinho, com a ponta número 1 do pinta-bolinhas e a cor branco metálico, e eu vou fazer o mesmo processo em todos os miolinhos. Então agora já finalizei aqui o contorno do miolinho, né, com o branco metálico, eles já estão iluminados com o branco, e agora eu vou começar a pétala com o azul turquesa e o boleador com a ponta número 2. Então, lembrando que a primeira coisa que nós precisamos fazer é fazer o biquinho da pétala, a não ser que você queira ela arredondadinha. Se você gostar dela arredondada, basta seguir o pontilhado
no formato redondinho aqui do miolinho. Agora, se você quiser uma pétala mais pontuda como essa aqui, aí sim a gente tem que fazer o biquinho. E para isso, então, eu vou molhar o pinta-bolinhas aqui no meu azul turquesa e vou afastar um pouquinho, vou dar uma pequena distância das bolinhas brancas e vou fazer o meu primeiro pontinho. Ó, esse primeiro pontinho, ele não está próximo, né? Ele tem uma pequena distância do branco justamente para puxar o bico da pétala. Agora eu vou molhar novamente o boleador aqui no azul turquesa e vou fazer mais um pontinho bem ao lado e abaixo desse primeiro ponto. E eu vou fazer isso do outro lado também. Então, formamos um triângulo. Esse triângulo vai ser o biquinho da pétala, vai ser o comecinho do biquinho da pétala, do interior dela. E agora basta eu molhar novamente e ir pontilhando desse lado e depois ir pontilhando desse lado. Então aqui no primeiro lado eu vou fazer mais um pontinho. E aí no próximo pontinho eu vou descer descarregando. Então, eu fiz 3 pontinhos, descarreguei. Vou fazer mais 2 pontinhos aqui desse lado e vou descarregar, porque aqui já tem um pontinho feito. Então, vou fazer mais 2 do mesmo tamanho e venho descarregando. Fiz o primeiro. Esse pontinho que eu fiz, é até bom acontecer isso pra vocês verem, ele saiu um pouquinho torto. Eu não gostei desse pontinho, ele saiu aqui da linha. Então, eu vou pegar o meu cotonete, eu vou apagar esse pontinho. Eu vou tirar ele daqui. E aí, eu vou passar a tinta preta para cobrir esse borradinho que ficou. Bem simples fazer a correção. Agora eu vou esperar secar para dar continuidade. Enquanto seca, eu vou começar a fazer a outra pétala aqui com vocês. Dei a distância e vou fazer o biquinho. Um ponto, 2 pontinhos e desço. E agora eu vou fazer esse mesmo processo em todos os miolos. Agora já tá seco aqui do outro lado, eu vou refazer aquele pontinho que ficou um pouquinho pro lado. Vou aplicar e venho descendo aqui descarregando. Então aqui nós fizemos a primeira parte da pétala, do interior da pétala. Eu vou dar continuidade, eu vou fazer exatamente o mesmo processo com a mesma cor, com o turquesa. A única diferença agora é que eu não tenho que fazer mais o bico da pétala, tá? Você basta agora colocar e ir seguindo o próprio contorno da pétala, não precisa fazer aquele biquinho. Então, eu vou fazer uma demonstração em uma pétala aqui pra você ver e vou fazer o mesmo processo, exatamente igual em todas as outras. Só que agora eu vou utilizar a ponta número 3 do pinta-bolinha para dar um efeito de crescimento no nosso ponto. Vou fazer um ponto aqui em cima
um ao lado, segundo ponto ao lado, terceiro ponto ao lado, e aí eu venho descarregando a partir do terceiro pontinho. Mesmo processo aqui ao lado, do lado contrário, um ponto, dois pontos, três pontos e desce. Siga esse mesmo processo em todas as demais. E olha como a nossa mandala está nascendo, está ficando cada vez mais linda. Eu vou fazer mais uma camada do azul turquesa, seguindo esse mesmo processo, só que agora eu vou mudar. Eu vou utilizar a ponta número 3 do pinta-bolinhas. Faço aqui o ponto central. Só que como está mais longe, eu vou fazer 4 pontinhos. Um pontinho, segundo ponto, terceiro ponto, aí o quarto ponto eu faço e descarrego. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, agora no quarto eu descarrego, quarto ponto e descarrego a tinta, acompanhando o formato da pétala. E vou fazer isso em todas as pétalas. Então agora nós temos a ponta número 1, 2 e 3 do pinta-bolinhas aqui no centro. E agora eu vou começar a expandir essa mandala. Eu vou utilizar a ponta número 4, só que agora eu vou mudar a cor. Eu vou utilizar aquele nosso azul turquesa que a gente misturou branco e que ele está bem mais clarinho. Então eu vou mexer bem aqui a minha tinta e vou preparar a ponta do pinta-bolinhas número 4 e vou fazer a próxima fileirinha aqui de pontinhos acompanhando a pétala. Então, aqui com o meu pinta-bolinha número 4, ponta número 4, eu vou começar. Já fiz aqui o ponto central. E agora eu vou começar a descer. Fazer um ponto aqui ao lado, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto e desço. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto e desço, contornando aqui a pétala. Ponto central, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto e desço. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto e desço. Vou repetir esse processo em todas as pétalas da mandala.
Então, a primeira aplicação com a ponta 4 e com a tinta mais clara foi feita. Agora eu vou seguir com a ponta número 5 do Pinta Bolinhas e vou utilizar essa mesma cor mais clarinha, do turquesa mais claro, né, que a gente adicionou branco, e vou fazer isso até ele ficar num tamanho que eu acho que tá proporcional aqui. A gente vai vendo conforme a pétala vai aumentando, a gente vai tendo essa noção de quando é o momento da gente parar de fazer a pétala e deixar a mandala ir pro próximo passo. Então, vamos lá, vou pegar aqui a ponta número 5 e continuar com a mesma tinta fazendo o mesmo processo. Olha como está ficando a nossa mandala. Eu quero fazer mais uma com o número 6, mais uma camada, aumentando aqui o boleador. Então, o processo é o mesmo, tá? Faz o ponto central, faz até o 5º ou o 6º ponto, dependendo da altura. Agora vai ficar mais alto, então acho que 6 pontos e desce e vai ficar ideal. Então, faça esse mesmo processo em todas. Então, nessa fileira no número 6, eu fiz 6 pontinhos e aí depois eu desci com a tinta. Agora que nós finalizamos aqui as pétalas maiores, eu vou pegar o meu compasso e eu vou determinar a altura das pétalas, para que a gente possa fazer os adornos entre as pétalas. E esses adornos, eles precisam ter uma altura delimitada para que eles fiquem todos organizados, todos simétricos. Pronto. Então, aqui, passe uma circunferência aqui com o seu compasso para você delimitar essa altura do seu adorno. E agora o que a gente tem que pensar é o que nós iremos fazer entre as pétalas, porque sobraram espaços, né? Então, esses espaços, eles precisam ser preenchidos com detalhes. E esses detalhes eu vou preencher com o amarelo. Eu vou acompanhar o que a gente já fez aqui no centro da mandala. Então, no centro eu tenho aqui o turquesa, eu tenho o amarelo acompanhando aqui entre as pétalas, então eu vou trabalhar dessa mesma forma. Eu vou colocar o amarelo entre as pétalas para conversar com o centro da mandala. Então, o amarelo que eu vou pegar é o amarelo cádmio, só que dessa vez eu vou trabalhar do tom escuro pro claro. Então, eu vou colocar ele no godê e a cada adorno que eu for fazendo aqui no centro, entre as pétalas, eu vou adicionar um pouquinho de branco. Então, vamos lá, vamos acompanhar esse processo. Então, aqui no meu godê eu vou jogar o amarelo cádmio, que é o amarelo mais escuro que eu tenho. É acrílica fosca, o número da tinta é o 536. Então, agora que nós já delimitamos a altura do próximo padrão aqui entre as pétalas, eu vou pegar o meu pincel 422-0 e vou começar a trabalhar aqui as laterais das pétalas com o pincel. Na verdade, eu vou trabalhar com o pincel 422-6, porque ele tem a cerda mais longa. Como essa pétala tá alta, eu vou trabalhar com o pincel de cerda mais longa
entre essa pétala. E a cor que eu vou utilizar para acompanhar o padrão aqui do centro da mandala é o amarelo cádmio, e eu penso em ir clareando ele conforme eu for fazendo os detalhes no pincel. Mas isso eu vou ver ao longo aqui da criação, vou criando junto com vocês. Bom, lembrem-se que tem que estar com a tinta bem diluída. Passei o gel para matizar e vou pegar aqui com a pontinha do pincel um pouco de tinta. Não precisa molhar a cerda toda, pegue somente aqui na pontinha um pouquinho da tinta, não precisa colocar muita tinta, que senão vai ficar muito grosseiro o resultado. E aí eu vou começar o contorno, né? Lembrem-se que no nosso treino de contorno com o pincel, é muito importante o apoio da sua mão, né? É importante você prestar atenção como está o seu pulso. Seu pulso deve estar bem apoiado e a sua mão mexe só os dedos, né? Não vai mexer o pulso nem o dorso aqui da mão, que vai mexer só o seu dedo para fazer. Eu vou fazer esse primeiro contorno aqui para você ver o movimento da minha mão. E aí a gente continua no decorrer da mandala com os próximos contornos. Então, molhei aqui o meu pincel, estou com o pincel com a ponta dele carregada. E agora, atenção aqui no movimento da mão. Vou fazer o primeiro aqui para você ver, depois eu vou aproximar e fazer mais de perto para você ver no detalhe. Apoio e venho trazendo delicadamente até aqui em cima. E vou fazer isso em todas as pétalas. É um processo bem delicado, bem tranquilo de fazer, para que a gente traga um contorno aí para nossa pétala, para dar um destaque com o amarelo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui nesse outro lado aqui da pétala. É importante você prestar atenção na posição da sua mão e o alcance que o pincel vai ter quando você fizer esse movimento, né? O alcance que a sua mão tem aqui. Então, faça o movimento imaginário antes, para ver se alcança até o final. Antes de você colocar a tinta, posicione bem a sua mão, faça o movimento imaginário, ok? Então, vamos lá para a segunda parte. Pincel carregado, mão posicionada. Já imaginei aqui o meu traço, até onde vai chegar, posicionei a minha mão e vou encostar aqui o pincel e vir contornando. Solto o pincel, levemente vou abrindo, soltando, para que ele descarregue menos tinta no decorrer do traço. Vocês podem reparar que o traço é mais grosso no começo e ele vai afinando, porque você vai fazer aquele movimento que a gente treinou. Coloca todo o pincel e vem levantando a cerda do pincel para que a tinta vá descarregando menos tinta, né? E vá afinando esse traço. E vamos fazer isso em todas as nossas pétalas. Levanto o pincel e finalizo. Vou levantando meu pincel delicadamente, devagar e finalizo aqui em cima. Deito o pincel, aqui no meio já começo a levantar. E finalizo.
E olha que gracinha que vai ficando. Fica um efeito lindo. E agora eu vou clarear um pouquinho o amarelo. Eu vou colocar um pouquinho de branco aqui no godê, vou misturar, porque eu quero fazer uma segunda pincelada aqui ao lado desse primeiro amarelo que a gente fez. Quero dar uma iluminada no amarelo e vai trazer um destaque maior também pra pétala. Então eu já joguei um pouquinho do branco e vou misturar. Olha como ficou o nosso amarelo, ficou mais alaranjado, ficou bem bonito, eu gostei dessa cor. Vamos lá. Então, com o mesmo pincel 422/6 da série 6, eu vou fazer igualmente esse processo. Então, eu vou pegar aqui e molhar só a pontinha, não precisa molhar a cerda inteira, não precisa colocar tanta tinta assim, é só um pouquinho, pra ficar um resultado mais delicado, tá? Se você coloca muita tinta no pincel, ele fica mais grossinho. Então, eu vou vir aqui ao lado, aplico e vou subir. E vou fazer isso em todos. Não necessariamente você precisa encostar no amarelo cádmio, você pode dar uma distância que fica mais bonito ainda. E aqui eu finalizei essa segunda cor, que deu um contraste bem legal aqui, olha, tom sobre tom, né? O mais escurinho com o mais claro, achei que ficou bem legal.
Então agora nós temos a ponta número 1, 2 e 3 do pinta-bolinhas aqui no centro. E agora eu vou começar a expandir essa mandala. Eu vou utilizar a ponta número 4, só que agora eu vou mudar a cor. Eu vou utilizar aquele nosso azul turquesa que a gente misturou branco e que ele está bem mais clarinho. Então eu vou mexer bem aqui a minha tinta e vou preparar a ponta do pinta-bolinhas número 4 e vou fazer a próxima fileirinha aqui de pontinhos acompanhando a pétala. Faço o ponto central. Então, aqui com o meu pinta-bolinha número 4, ponta número 4, eu vou começar. Já fiz aqui o ponto central. E agora eu vou começar a descer. Fazer um ponto aqui ao lado, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto e desço. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto e desço, contornando aqui a pétala. Ponto central, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto e desço. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto e desço. Vou repetir esse processo em todas as pétalas da mandala.
Então, a primeira aplicação com a ponta 4 e com a tinta mais clara foi feita. Agora eu vou seguir com a ponta número 5 do Pinta Bolinhas e vou utilizar essa mesma cor mais clarinha, do turquesa mais claro, né, que a gente adicionou branco, e vou fazer isso até ele ficar num tamanho que eu acho que tá proporcional aqui. A gente vai vendo conforme a pétala vai aumentando, a gente vai tendo essa noção de quando é o momento da gente parar de fazer a pétala e deixar a mandala ir pro próximo passo. Então, vamos lá, vou pegar aqui a ponta número 5 e continuar com a mesma tinta fazendo o mesmo processo. Ponto central, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto e desço. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro, quarto, quinto ponto e venho descendo, contornando a pétala. Eu vou fazer esse mesmo processo em todas as pétalas.
Olha como está ficando a nossa mandala. Eu quero fazer mais uma com o número 6, mais uma camada, aumentando aqui o boleador. E eu acho que mais duas, pelo menos, mais a 6 e mais a 7ª camada, vai ficar legal. Mas vamos ver conforme o desenrolar aqui da arte, como que ela vai ficando. Vamos acompanhando aqui. Então, o processo é o mesmo, com o número 6 e com o número 7 do pinta-bolinhas, tá? Faz o ponto central, faz até o 5º ou o 6º ponto, dependendo da altura. Agora vai ficar mais alto, então acho que 6 pontos e desce e vai ficar ideal. Então, faça esse mesmo processo em todas. Então, nessa fileira do número 6, eu fiz 6 pontinhos e aí depois eu desci com a tinta.
Agora que nós finalizamos aqui as pétalas maiores, eu vou pegar o meu compasso e eu vou determinar a altura das pétalas, para que a gente possa fazer os adornos entre as pétalas. E esses adornos, eles precisam ter uma altura delimitada para que eles fiquem todos organizados, todos simétricos. Pronto. Então aqui passe uma circunferência aqui com o seu compasso para você delimitar essa altura do seu adorno. E agora o que a gente tem que pensar é o que nós iremos fazer entre as pétalas, porque sobraram espaços, né? Então esses espaços, eles precisam ser preenchidos com detalhes. E esses detalhes eu vou preencher com o amarelo. Eu vou acompanhar o que a gente já fez aqui no centro da mandala. Então, no centro eu tenho aqui o turquesa, eu tenho o amarelo acompanhando aqui entre as pétalas, então eu vou trabalhar dessa mesma forma. Eu vou colocar o amarelo entre as pétalas para conversar com o centro da mandala. Então, o amarelo que eu vou pegar é o amarelo cádmio, só que dessa vez eu vou trabalhar do tom escuro para o claro. Então, eu vou colocar ele no godê e a cada adorno que eu for fazendo aqui no centro, entre as pétalas, eu vou adicionar um pouquinho de branco. Então, vamos lá, vamos acompanhar esse processo. Então, aqui no meu godê eu vou jogar o amarelo cádmio, que é o amarelo mais escuro que eu tenho. É acrílica fosca, o número da tinta é o 536. E eu vou trabalhar com o meu boleador com a ponta um pouquinho mais grossinha para fazer o centro. Eu vou começar por esse centro aqui. Eu vou começar aqui por esse centro, fazendo um adorno de baixo para cima. Vou fazer um pingo aqui no centro e esse pinguinho eu vou arrastar por essa linha. Eu vou corrigir aqui esse ladinho, que ele ficou um pouquinho torto, eu venho com um palitinho de unha delicadamente e arrumo para que ele fique mais retinho. Agora que eu já fiz esse preenchimento, eu vou vir com um boleador mais fininho, tá? Uma ponta mais fina, para que eu possa fazer as laterais. Mas, como eu vou misturar branco aqui, vou clarear, antes de eu começar essa parte aqui do adorno, eu vou fazer em todas entre as pétalas esse mesmo movimento com essa cor amarelo cádmio na cor pura. Então, agora que nós já delimitamos a altura do próximo padrão aqui entre as pétalas, eu vou pegar o meu pincel 422-0 e vou começar a trabalhar aqui as laterais das pétalas com o pincel. Na verdade, eu vou trabalhar com o pincel 422-6, porque ele tem a cerda mais longa. Como essa pétala tá alta, eu vou trabalhar com o pincel de cerda mais longa entre essa pétala. E a cor que eu vou utilizar para acompanhar o padrão aqui do centro da mandala é o amarelo cádmio, e eu penso em ir clareando ele conforme eu for fazendo os detalhes no pincel. Mas isso eu vou ver ao longo aqui da criação, eu criando junto com vocês.
Bom, lembrem-se que tem que estar com a tinta bem diluída. Passei o gel para matizar e vou pegar aqui com a pontinha do pincel um pouco de tinta. Não precisa molhar a cerda toda, pegue somente aqui na pontinha um pouquinho da tinta, não precisa colocar muita tinta, que senão vai ficar muito grosseiro o resultado. E aí eu vou começar o contorno, né? Lembrem-se que no nosso treino de contorno com o pincel, é muito importante o apoio da sua mão, né? É importante você prestar atenção como está o seu pulso. Seu pulso deve estar bem apoiado e a sua mão mexe só os dedos, né? Não vai mexer o pulso nem o dorso aqui da mão, que vai mexer só o seu dedo para fazer. Eu vou fazer esse primeiro contorno aqui para você ver o movimento da minha mão e aí a gente continua. E aí a gente continua no decorrer da mandala com os próximos contornos. Então, molhei aqui o meu pincel, estou com o pincel com a ponta dele carregada. E agora, atenção aqui no movimento da mão. Vou fazer o primeiro aqui para você ver, depois eu vou aproximar e fazer mais de perto para você ver no detalhe. Apoio e venho trazendo delicadamente até aqui em cima. E vou fazer isso em todas as pétalas. É um processo bem delicado, bem tranquilo de fazer, para que a gente traga um contorno aí para nossa pétala, para dar um destaque com o amarelo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui nesse outro lado aqui da pétala. É importante você prestar atenção na posição da sua mão e o alcance que o pincel vai ter quando você fizer esse movimento, né? O alcance que a sua mão tem aqui. Então, faça o movimento imaginário antes, para ver se alcança até o final. Antes de você colocar a tinta, posicione bem a sua mão, faça o movimento imaginário, ok? Então, vamos lá para a segunda parte. Pincel carregado, mão posicionada. Já imaginei aqui o meu traço, até onde vai chegar, posicionei a minha mão e vou encostar aqui o pincel e vir contornando. Solto o pincel, levemente vou abrindo, soltando, para que ele descarregue menos tinta no decorrer do traço. Vocês podem reparar que o traço é mais grosso no começo e ele vai afinando, porque você vai fazer aquele movimento que a gente treinou. Coloca todo o pincel e vem levantando a cerda do pincel para que a tinta vá descarregando menos tinta, né? Para que vá descarregando menos tinta e vá afinando esse traço. E vamos fazer isso em todas as nossas pétalas. Levanto o pincel e finalizo. Vou levantando meu pincel delicadamente, devagar. E finalizo aqui em cima. Aqui eu já levanto para finalizar a pétala.
deito o pincel, aqui no meio já começo a levantar e finalizo. E eu vou fazer esse processo em todas as pétalas. E olha que gracinha que vai ficando. Fica um efeito lindo. E agora eu vou clarear um pouquinho o amarelo. Eu vou colocar um pouquinho de branco aqui no godê, vou misturar. Porque eu quero fazer uma segunda pincelada aqui ao lado desse primeiro amarelo que a gente fez. Quero dar uma iluminada no amarelo e vai trazer um destaque maior também pra pétala. Então, vamos fazer o mesmo processo com o pincel, só que agora com uma cor mais clara. Então, eu já joguei um pouquinho do branco e vou misturar.
Olha como ficou o nosso amarelo, ficou mais alaranjado, ficou bem bonito, eu gostei dessa cor. Vamos lá. Então, com o mesmo pincel 422/6 da série 6, eu vou fazer igualmente esse processo. Então, eu vou pegar aqui e molhar só a pontinha, não precisa molhar a cerda inteira, não precisa colocar tanta tinta assim, é só um pouquinho, para ficar um resultado mais delicado, tá? Se você coloca muita tinta no pincel, ele fica mais grossinho. Então, eu vou vir aqui ao lado, aplico e vou subir. E vou fazer isso em todos. Vou fazer aqui ao lado dessa pétala aqui também. Da outra pétala aqui ao contrário. Não necessariamente você precisa encostar no amarelo cádmio. Você pode dar uma distância que fica mais bonito ainda. Aqui ficou um pouquinho falhado, eu vou corrigir. Você pode ir corrigindo também ao longo das suas pinceladas. E agora vamos para a próxima pétala. Faça aquele traçado imaginário primeiro para ver a posição da sua mão. Aqui ficou um pouquinho falhado, eu vou fazer a correção. Se ficar falhado no seu, você pode fazer a correção, tirar aqui o excesso de tinta que ficou ao lado e depois passar a tinta preta. Que agora eu vou fazer isso em todas as pétalas. Você não necessariamente precisa encostar aqui ao lado, tá? Você não precisa encostar na outra cor. É importante você dar um espacinho. Se encostar não tem problema, mas esse espacinho ele vai dar um efeito mais bonito. Deito aqui bem o pincel e agora no meio eu vou levantando o pincel. Deito o pincel até o meio, chegou no meio, eu levanto delicadamente o pincel e faço a curvinha. Deito o pincel
faço a curva levantando ele. Deito o pincel e levanto. E aqui eu finalizei essa segunda cor, que deu um contraste bem legal aqui, olha, tom sobre tom, né? O mais escurinho com o mais claro, achei que ficou bem legal. E agora a gente precisa começar a pensar